Muito bem, meus amados, minhas amadas, eu vou convidar os irmãos e também o pessoal aí do multimídia para que abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, vou usar a NVT. Enquanto vocês abrem a Bíblia de vocês em 1 Tessalonicenses capítulo 2, eu vou dar um pano de fundo para a gente poder chegar aqui ao texto. O apóstolo Paulo, vocês sabem que ele fez algumas viagens missionárias. Quantas foram ele? Quantas viagens missionárias Paulo fez? 5, 8, 15... 3. Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo passou por alguns lugares, por algumas situações, e ele conheceu, essa da viagem missionária já não pode cair hoje à noite da gincana. E aí ele passou por alguns lugares, por algumas situações, e ali o apóstolo Paulo conheceu algumas pessoas. Foi ali que ele conheceu, por exemplo, o jovem chamado Timóteo, na cidade de Listra. Ali ele conheceu o jovem que já era convertido por causa da sua mãe, e dali ele começa a andar com Timóteo, começa ali o seu relacionamento com Timóteo. E ele vai seguindo na sua... Isso tudo que eu estou contando aqui está escrito em Atos, no capítulo 16. E a certa altura, Paulo tem uma visão de um homem vestido com vestes da Macedônia e dizendo: vem a Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E a partir dali, Paulo compreendeu pelo Espírito que o Senhor os estava convocando a sair dali de Derbe, de Listra e de outros lados para o norte, para onde eles queriam ir, e tomar o rumo da Macedônia. Quando chegam na Macedônia, eles vão para uma cidade chamada Filipos, uma grande cidade, importante cidade da Macedônia. Eu não sei te falar se em Filipos tinha ou não tinha sinagoga. Por que eu não sei te falar? Porque geralmente nós conhecemos nas viagens missionárias como Paulo fazia. O costume deles era pegar o sábado e ir até as sinagogas e começar a pregar ali para os judeus. Só que em Filipos acontece algo diferente. Eles não vão na sinagoga, eles vão se reunir à beira de um rio. E ali na beira de um rio eles acham um lugar de oração. Encontram algumas pessoas ali, e ali eles vão conhecer uma mulher chamada Lídia. E ali Lídia vai se converter. E eles continuam pregando na cidade de Filipos. Estou em Filipos ainda, não cheguei a Tessalônica. Quando em Filipos eles estão pregando e indo também para aquele lugar de oração, havia uma jovem. Aquela jovem era escrava e ela era tomada por um espírito imundo, e era um espírito de adivinhação. E aquele espírito de adivinhação dava grande lucro aos donos daquela pobre jovem, que era escrava duplamente, de Satanás e do seu dono, dos seus donos. E aquele espírito de adivinhação, espírito rebelde, que não quis servir nem mesmo ao Senhor, seu Deus, ele começa a perturbar e vai atrás de Paulo e Silas, proclamando que eles trazem a verdade do Evangelho àquele povo. E Paulo suportou aquilo por algum tempo, mas a certa altura, não suportando mais, Paulo vira-se para aquele espírito, aquele demônio, e o repreende. E liberta aquela mulher daquele espírito imundo. Quem não gostou disso foi quem lucrava com aquilo. Os donos dela ficaram revoltados
e começaram a gerar uma confusão ali na cidade, dizendo que aqueles judeus haviam chegado ali com costumes que não eram costumes macedônios e estavam causando transtorno e problemas ali na cidade, que eles deveriam ser presos. Nem pensaram, as autoridades da cidade botaram a mão em Paulo e Silas e os levaram para a prisão. E na prisão, o açoite comeu solto, ninguém nem perguntou nada, açoitaram. Ou seja, Paulo teve uma visão, passa a Macedônia, ele vai a Macedônia e Satanás dá um jeito de causar todo esse problema. E eles estão ali, açoitados. Lembrando aqui que nós estamos falando, hoje é o encerramento do nosso mês de missões. Isso é vida de missionário. Nós acabamos de ver aqui o vídeo das Portas Abertas, da missão Portas Abertas. Vimos que a Igreja de Cristo é perseguida. Vimos que os cristãos lá em África têm sofrido com isso, que as igrejas têm sido queimadas, que cristãos têm sido mortos. Nada mudou. Nada mudou. O Deus do presente século continua perseguindo a Igreja do Senhor. Mas, como temos cantado nesses últimos domingos, para a glória de Deus, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. A perseguição não pode fazer a igreja de Cristo parar de forma alguma. As portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. Os irmãos creem nisso. A igreja de Cristo é vitoriosa. Ela é vitoriosa. Não importa. Mas e aqueles que morreram? Esses são ainda mais vitoriosos, já estão lá na presença do Senhor, gozando das glórias eternas na presença do Senhor. Você acha que Paulo e Silas gostavam de levar a chibatada nas costas? Ninguém ali é masoquista para sofrer e gostar disso. Mas aquela noite, presos no cárcere, com as costas ardendo terrivelmente, o que Paulo e Silas faziam? Se lamentavam? Poxa, maldita hora que a gente veio para Macedônia. Eles cantavam louvores ao Senhor. Eles erguiam as suas vozes para louvar ao Senhor, alegres, julgando-se felizes por serem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E o louvor, meus irmãos, o louvor que eles cantaram, foi o louvor de coração, não foi o louvor da boca para fora. E ali o chão tremeu, as portas do cárcere se abriram, todos de olho arregalado. E o carcereiro, quando chegou e viu as portas abertas, pensou: bom, fugiu todo mundo, vão me matar. E Paulo e Silas, ao contrário de qualquer outro preso sobre a face da terra, chamam o carcereiro e dizem: pare, não faça mal a si mesmo. Estamos todos aqui? Isso foi lá em Filipos. E o carcereiro nem pensa duas vezes: varões, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Daí vem a famosa frase: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E o carcereiro, que de outra forma deveria estar ali simplesmente para tomar conta deles, para garantir que eles estivessem, para manter a ordem dentro do cárcere, o carcereiro encerra a sua noite lavando as feridas de Paulo e Silas, leva-os para a casa dele, ao invés de comerem o pão mofado lá no cárcere, uma água provavelmente suja, Paulo e Silas vão para a casa do carcereiro, onde vão comer uma refeição e onde eles vão pregar o Evangelho. E ali, o carcereiro e toda a sua família vieram e se renderam aos pés de Jesus na cidade de Filipos. No dia seguinte, eles saem, vem a ordem dos magistrados: vamos tirar esses homens do cárcere, já levaram a devida surra, então eles não vão mais cair nesse erro, soltem-nos.
Aí Paulo vai dizer, não é assim que a banda toca, não, rapaz. Eu sou, da carteirada dele também, né? Não me deixaram explicar ontem, mas eu sou cidadão romano. Se eles querem me soltar, que eles venham aqui no sol. Aí vieram. Pediram muitas desculpas por terem agido daquela maneira, sem o que seria o devido processo legal, que poderia acabar em problemas para eles por terem feito isso com os cidadãos romanos. E Paulo era cidadão romano de nascimento. Pediram muitas desculpas e também pediram para que eles seguissem adiante e não ficassem ali. Paulo e Silas, então, saem dali, da cidade de Filipos, com as costas feridas, machucadas, mas também com a plena certeza de que tinham cumprido o ide de Jesus. E dali eles continuam na sua caminhada e vão chegar a outra cidade, agora sim, Tessalônica. E aí a gente já está entrando no capítulo 17 do livro de Atos. Em Tessalônica havia um irmão lá chamado Jason, e eles passaram 3 semanas em Tessalônica. Durante 3 semanas eles iam ali sim, na sinagoga, por 3 sábados seguidos, e discutiam à luz do Antigo Testamento, provando que Jesus é o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Durante 3 semanas eles fizeram isso, estiveram pregando em Tessalônica. Até que começou uma invejinha ali dos judeus que não queriam saber daquilo. Começou a criar novamente um espírito de confusão naquele lugar. E invadiram a casa de Jason, procurando por Paulo e Silas, que por alguma providência divina não estavam ali. Mas aí já mandaram prender Jason. Jason teve que pagar fiança para sair. Paulo e Silas quiseram intervir, os irmãos não deixaram. Por fim, esperaram o período da noite e Paulo sai. A pedido dos irmãos, ele sai de Tessalônica. Assim nasceu a igreja em Tessalônica. 3 semanas de trabalho missionário e as coisas, a ebulição começou. Paulo e Silas foram chamados ali para abrir aquele trabalho e dali foram-se embora. Assim, às vezes, é o trabalho missionário. Ele é um trabalho contraditado, ele é um trabalho brigado. É um trabalho, muitas vezes, brigado mesmo. E assim, Paulo foi fazendo a sua viagem missionária. Mas como bom missionário, Paulo não esquece dos seus filhos da fé. Ele não se esquece dos seus amados que deixou ali. Então, já que ele não podia estar presente, ele escreve uma carta. Na verdade, escreve 2, mas nós estamos tratando da primeira. Vamos ler então 1 Tessalonicenses 2. Agora que você já entendeu de onde veio Tessalônica, de onde veio essa igreja. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhe fizemos não foi inútil. Essa visita de 3 semanas. Sabem como fomos maltratados enquanto sofremos em Filipos. Ou seja, logo antes tinham apanhado lá em Filipos, tinham levado chibatada, chegaram a Tessalônica ainda com as marcas nas costas, provavelmente cheio de casca de ferida ainda. É disso que ele está falando. Sabem como fomos maltratados e como sofremos em Filipos antes de chegar aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Ah, meus irmãos, oposição contra a Igreja de Cristo faz parte. Oposição contra a palavra de Deus é esperada. Porque Paulo mesmo vai dizer que para o judeu a palavra de Deus é escândalo, e para o grego é loucura. Nós gravitamos, nós transitamos entre o escândalo e a loucura. Como haveria de
intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções do nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro, ainda que como apóstolos de Cristo tivéssemos o direito de fazer certas exigências. Agimos como crianças entre vocês, ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis entre todos vocês, com todos vocês, os que creem. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam do modo como Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como a palavra de Deus, o que sem dúvida são. A mensagem continua a atuar em vocês que creem. E então, irmãos, vocês foram perseguidos, aí começa. Se o pai é perseguido, o filho na fé também vai ser perseguido. Como disse o Senhor Jesus, se ao pai de família chamaram Beelzebul, o que não farão aos seus domésticos? Significando, se o próprio Cristo foi contraditado, foi contraposto, foi agredido, chamaram-no de Beelzebul, disseram que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios, o que não falaria então dos seus apóstolos, dos seus discípulos, de cada um de nós? Paulo está provando esse ponto aqui, porque os irmãos tessalonicenses também foram perseguidos da mesma forma. Vou recomeçar o verso 14. Então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores. Olha que coisa maravilhosa! Imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judeia, que também sofreram nas mãos de seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamos-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito ir visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês, sim. Vocês são nosso orgulho e alegria. Pai amado, fala conosco nessa manhã, nos alimenta com o teu poder, a tua autoridade, da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, vez após vez,
na própria Bíblia, ela é comparada a uma semente. A semente da palavra de Deus, ela é lançada, ela não é cavada, colocada, plantada. A ideia da parábola do semeador é de alguém que vai por onde anda lançando a semente. E Paulo, o apóstolo Paulo, um grande missionário, estava ocupado lançando essa semente. E ao lançar essa semente, ele passou por muitas dificuldades. Como passou por dificuldades? E eu me alegro que hoje, nesse encerramento do mês de missões, a Imerê tenha escolhido exatamente um vídeo que mostra a igreja perseguida. Porque, meus irmãos, vejam o que acabamos de ver. Vimos um apóstolo que está escrevendo a uma igreja. Vimos um apóstolo que, ao escrever a essa igreja, não se esqueceu da dificuldade pela qual ele passou. Ele relembra, olha, vocês se lembram, quando eu cheguei aí, estava chegando de Filipos. E a coisa em Filipos foi feia para o meu lado. Eu e Silas tomamos muitas chibatadas nas costas. E chegamos aí. E aí também, em Tessalônica, pregamos a palavra, mas com muita dificuldade. Teve muita contradição contra nós. Porém, nos alegramos porque deixamos a semente plantada. Deixamos vocês aí. E assim como o pastor do vídeo que vimos hoje, vou relembrar aos irmãos o que dizia aquele vídeo. Ele dizia que havia uma igreja naquele lugar, que naquela igreja congregavam-se aproximadamente 450 pessoas. E a imagem que nós vimos, depois que passou o grupo islâmico lá, foi de terra arrasada. Fizeram a mesma coisa que fizeram com o templo de Jerusalém. Só sobrou a estrutura das bases. Só sobrou ali o alicerce. O prédio foi todo abaixo. Tacaram fogo naquele prédio, mataram e muitos foram espalhados. Percebem, meus irmãos, que assim como a igreja foi perseguida no primeiro século, a igreja continua sendo perseguida, mas onde a igreja é perseguida, onde os cristãos são espalhados, aqueles verdadeiros cristãos que se veem espalhados e afastados daquela localidade, necessariamente irão se plantar numa outra localidade. E com eles vai a boa semente do Evangelho. Aquele lugar onde antes se reuniam 450, hoje, com o trabalho do pastor Filho, que nós vimos na filmagem, nós temos ali um grupo que já é grande, já são aproximadamente 100 pessoas, disse ele, que se reúnem ao ar livre debaixo de uma árvore. E eu repito as palavras dele: com chuva ou com sol. E se fosse, como era na África, eu preferia que fosse com chuva, porque o sol lá é igual o nosso aqui, é bravo. Na chuva ou faça sol. A igreja se reúne. E eu quero imaginar o que aconteceu com os outros 350 que foram espalhados, que foram parar em outras vilas. Certamente, sendo cristãos, sendo filhos de Deus, convertidos ao Evangelho, a palavra não restará vazia, não ficará guardada, escondida no coração deles, mas essa palavra ela provará um avanço, haverá uma prosperidade do reino de Deus, que ele vai avançar para outras frentes. Assim como Paulo foi expulso de Filipos, ok, vou para Tessalônica, de Tessalônica já prossegue para adiante. A palavra não para, e onde ela para, ela deixa frutos, e ela deixa sementes, e ela se propaga, e ela não para. O custo é alto, o custo é muito alto, mas apesar disso, a igreja do Senhor não para. E veja o que Paulo vai dizer para esses irmãos. Ele vai dizer do seu amor para com eles, pelo menos em 3 oportunidades. Ele vai dizer, olha,
Eu não fui pesado para os irmãos, mas eu trabalhei com vocês para obtermos sustento. Não dividi com vocês, eu e Silas, não dividimos com vocês apenas a palavra do Evangelho, mas dividimos a nossa própria vida. Olha que coisa. Temos dividido a nossa própria vida, temos criado filhos na fé, porque é o que ele diz, ele vai dizer, olha, tratamos vocês como uma mãe trata os seus filhos. E mais adiante, no versículo 11, tratamos a cada um como um pai trata a seus filhos. Ele não chegou ali e simplesmente disse, Jesus Cristo é o Senhor, entregue o meu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Tchau, valeu, fui. Não. Olha o que ele vai dizer. Aconselhamos, um pai na fé, uma mãe na fé, ele abraça o novo convertido, ele aconselha. Incentivamos. Incentivar, a gente pode pensar, olha, eu consigo, não desiste, não pare de crer. Isso é o que a gente pensa. Mas o incentivo de Paulo foi, está vendo essas marcas aqui nas minhas costas? Um dia, isso aqui vai redundar em galardão. Eles podem acabar com a minha carne, eles podem acabar com a minha vida, eles podem me matar, mas Deus está vendo. E eles só vão fazer aquilo que eles quiserem fazer comigo, se Deus permitir. E até aqui o Senhor não permitiu. Importa mais o Evangelho avançar por meu intermédio do que levar chibatada, do que apanhar, do que ser preso, do que morrer. Esse era o incentivo que Paulo dava. Esse era o incentivo que Paulo dava. E os irmãos compreendem isso, porque mais à frente na carta, o que é que nós vimos? Vocês também estão sendo perseguidos pelos próprios compatriotas, pelos próprios outros tessalonicenses. E olha o incentivo que Paulo vai dar. E nós acabamos de ler, ele vai dizer, olha, vocês estão sendo perseguidos. Parabéns, porque vocês sendo perseguidos pelos seus compatriotas se tornaram imitadores da igreja que nasceu lá na Judeia, que foi perseguida e morta também pelos seus compatriotas judeus, inclusive que mandaram matar o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Irmãos, o que está acontecendo com vocês, essas perseguições, isso é coroa para a cabeça de vocês, isso é glória, porque isso prova que vocês verdadeiramente são a igreja de Jesus. Vocês não desistiram da fé, apesar de toda a contradição dos homens. Assim como a igreja na Judeia, aqui está sendo plantada em Tessalônica, uma igreja verdadeira do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão. Aconselhamos, incentivamos e insistimos. Insistimos para quê? Para que vivam de modo que Deus considere digno. Mais adiante, quando ele fala da perseguição, de como eles estavam suportando a perseguição, fica claro que tudo isso valeu a pena, porque eles continuaram insistindo e vivendo uma vida que vale a pena. Mas pastor, como é uma vida que vale a pena? Ainda bem que Paulo explicou. Pois ele os chamou para terem parte no seu reino e na sua glória. Meus irmãos, para mim esse versículo aqui é o centro de toda a narrativa desse capítulo 2. Porque tudo que está acontecendo, tudo que veio antes e tudo que virá depois, está centrado aqui. Num pai da fé, que ensina os seus filhos na fé a viverem uma vida que agrada a Deus. Por quê? Porque eles têm os seus olhos fitos e colocados na recompensa. A recompensa será a vida eterna, o galardão na vida eterna, ter parte no reino de Deus e na glória de Deus. Você pode pensar em coisa maior do que essa?
É por causa dessa promessa, é por causa dessa segurança, é por causa desta fé, de que um dia, seremos participantes do reino de Deus e da sua própria glória, que Paulo disse: pode bater, bate, pode prender, prende. É por causa dessa participação na glória e no reino de Deus, que ao invés de chorar lá dentro do cárcere em Filipos, Paulo e Silas louvavam. Esses homens acabaram de bater na gente, sem saber, estão dando glória ao nosso Deus, pelo nosso sofrimento. Nós glorificamos a Deus pelo nosso sofrimento, pelo seu nome. Essa era a visão de Paulo. Ele sabia que aquele sofrimento, ou como ele mesmo vai dizer mais adiante, que a sua breve, ou melhor, leve e momentânea tribulação haveria de redundar num peso eterno de glória. Essa era a visão. E a visão ela vai ser passada para a igreja de Tessalônica, dizendo: nós apanhamos, sofremos, vocês estão aí sofrendo também, mas é para a glória de Deus, é pelo reino de Deus, é pela glória de Deus. Nossos olhos não estão postos nessa terra, porque Paulo em outra oportunidade vai dizer: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então não, a nossa esperança não está aqui, de forma alguma. Paulo vai dizer numa outra oportunidade ainda, provando todo esse ponto: minha vida está escondida com Cristo em Deus. A vida que agora vivo na carne, vive Cristo, não mais eu. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual a si mesmo se entregou por nós. E ainda um pouco mais além, numa outra oportunidade, Paulo vai dizer: sabe uma coisa? Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim, se me matarem pelo nome de Cristo, é lucro, porque eu já vivo por Ele, eu vivo para Ele, a minha vida acabou, eu morri na estrada para Damasco, quando Ele se apresenta diante de mim: Saulo, por que me persegues? Ali eu morri, ali o que eu era se esgotou completamente, e a partir dali já não vive mais Saulo, já não vive mais Paulo. A partir dali é Jesus, é o sangue dele que corre nas minhas veias. E se eu morrer, o meu morrer é lucro, que vou estar com o Senhor. Essa é a visão que ele passa para Tessalônica. Vivam uma vida digna do nome do Senhor, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e sua glória. Por causa disso, suportem. Por causa disso, foram perseguidos pelos próprios compatriotas. Meus irmãos, o trabalho missionário não é fácil. Mas quer saber de uma coisa? Isso aqui precisa ser dito. Trabalho missionário não é do missionário. Trabalho missionário não é simplesmente chegar aqui e botar uma oferta no mês de missões e dizer: ok, fiz a minha parte no trabalho missionário. Todo crente é um missionário. Essa palavra aqui na frente, ide. O ide não é para o missionário que está lá em Uganda. O ide não é para o missionário que está lá em Ruanda. O ide não é para o missionário que está lá nas ilhas,
nas Maldivas. Será que tem missionário nas Maldivas, né? O ID não é para o missionário que está na Europa, na África, na Ásia, na janela 1040. O ID é para mim, o ID é para você. Talvez você não vá alcançar a Ásia, mas você pode alcançar o seu colega de trabalho, você pode alcançar o seu vizinho, você pode alcançar os seus amigos, você pode alcançar os seus inimigos. Já parou para pensar nisso? Mas pastor, até o inimigo, ué, olha o que Paulo está falando aqui. Se Paulo não levasse isso a sério, o que ele teria feito? Olha lá, o carcereiro vai se matar. Beleza, espera ele se matar e a gente foge da cadeia. Qual o preço que eu não pensaria nisso? Paulo não, nem Silas. Pare, homem, não se faça mal. Estamos todos aqui. Como posso herdar a vida eterna? Agora tu está falando a minha língua. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Na verdade foi crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e toda a tua casa. O milagre acontece, a gente às vezes espera o milagre, né? Como crente, eu fico me perguntando como é que seria o crente desses dias, no lugar de Paulo e Silas. Eu não estou colocando vocês, não, estou me colocando também. Estou colocando a gente aqui agora, dentro daquela prisão. Nós, eu, você, nós. Costas ardidas, uma prisão embolorada, fedorenta, um monte de gente, todo mundo preso ali, minhas costas, está ardendo. Vamos cantar um louvor? Vamos. A perseguição parou, a igreja. Será que todo mundo ia cantar? Será que todo mundo ia cantar? Bom, será que Deus vai fazer esse milagre? Faz trem no chão, abre essas portas. E eu estou imaginando o crente do século XXI. Demorou, é agora. Vamos meter o pé daqui, vamos embora daqui. Pera. O que foi? O carcereiro. Ih, rapaz, ele vai se matar. O carcereiro vai se matar. Peraí. Crente do século XXI. Não Paulo e Silas. Paulo e Silas eram raiz. Eles tinham senso de propósito. Eles tinham percepção de que Jesus disse que não resistais ao homem mau. Orai pelos que vos perseguem, não amaldiçoeis, mas orem. E Deus nos deu um renovo na nossa fé, um renovo no nosso chamado, no nosso ritmo, todos os dias, para que nós possamos agir a favor dos amigos, a favor dos inimigos, a favor do carcereiro, a favor de quem nos aprisiona, mesmo sendo contraditados, mesmo sendo agredidos, perseguidos, apanhando, sendo presos, porque Deus nos chamou para sermos parte do seu reino e da sua glória. Tenham sempre isso em mente, meus irmãos, que isso esteja na nossa mente, no nosso coração a cada dia. Vivamos uma vida digna no nome do nosso Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que essa mensagem seja completada no meu coração e no coração dos meus irmãos, pelo Teu Santo Espírito, que está aqui e que nos orienta. Dá-nos coragem, garra, disposição. Tira de nós, Senhor Deus, o medo. Coloca em nós cada vez mais amor ao Senhor, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Assim diz a Tua palavra. Dá-nos intrepidez, dá-nos coragem, mesmo em face do inimigo, mesmo em face de risco de vida, como Paulo e Silas tiveram. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja vencedora, a fazermos parte da igreja gloriosa do Senhor e não acomodar. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos essa palavra nas Tuas mãos para que o Senhor frutifique nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém.
louvar?